Aí, boa tarde para toda a galera e o gente de rádio. Na verdade, que muito feliz. Consegui superar aquele número de eleição que incomodou um pouco, me passo por baixo. Mas mesmo assim, eu acho que eu fiz o meu trabalho. Minha condição sempre foi para ser o melhor, ajudar o time. Um time que eu gosto muito, que me identifiquei muito, muitos amigos, gente boa pra caramba. Então, acho que sempre isso é bom. Sair por a porta de frente, como a gente chegou. Então, agora estou aqui no Equador, fazendo as coisas bem. Um time de muita trajetória aqui no Equador, um time muito grande, o segundo time maior aqui no Equador. Então, feliz por isso. E depois ter voltado à seleção, eu creio que sempre vai ser importante para qualquer jogador. O treinador, ele sempre quis contar comigo, mas aquela lesão, aquele número de lesão que eu vinha sofrendo no Brasil, complicava também. Mas agora estou feliz, graças a Deus, parei de machucar, agora estou jogando muito bem e a bom nível. Que bom, Tenório, que bom que você superou essa fase de lesões, está conseguindo ter regularidade aí no El Nacional, e você, se for convocado para a Copa do Mundo, vai entrar no grupo E com Suíça, França e Honduras. Como é que você vê o caminho da seleção equatoriana nessa Copa do Mundo? Acha que tem condições boas de chegar até onde, Tenório? Acho que todo mundo sabe, Copa do Mundo é diferente a qualquer outra competição. Para mim, Copa do Mundo, todos os jogos são finais. Você tem que pensar desse jeito. São 7 jogos para você ser campeão. Equador não é favorito para ganhar a Copa do Mundo, mas o futebol hoje não tem favorito. Tem os favoritos que os torcedores, os jornalistas colocam como favorito, mas o futebol dá muita surpresa e eu creio que o Equador é uma seleção que ha evolucionado muito, tem muito bons jogadores, futbolisticamente ha crescido muito, o terceiro mundial, então eu acho que é uma seleção para ter em conta. Depois eu acho que o Equador é um time que vai com muita humildade para tentar conseguir o melhor possível, chegar o mais longe possível, mas a mentalidade nossa é chegar para a final, lutar, um grupo complicado, França, Suíça e Honduras. Acho que já contra a França a gente já jogou partido amistoso, eu já joguei contra eles, na seleção que não ha venido passando um bom momento nos últimos anos, a nível de seleção, mas tem muito bom jogador individual, a Suíça igual, estava nos últimos 3 mundiais, então são coisas que o Equador tem que tomar em conta. E Honduras é uma seleção que continuamente está fazendo jogos amistosos com o Equador. O treinador é um cara que a gente já conhece, foi um treinador na Alemanha, na Copa do Mundo. Então tem muitas coisas que a gente pode aproveitar, né? Com certeza. Ô, Tenório, esse momento que antecede uma Copa do Mundo, o futebol, ele fica sempre em evidência para se levantar talvez alguns pontos que são tabus ao longo do mundo ou situações que podem ser mudadas também. Teve essa situação envolvendo o Daniel Alves, que teve uma resposta ao racismo que ele sofreu dentro de campo, e você participou também dessa campanha. Como que você pode dizer sobre o tratamento, o racismo no futebol equatoriano, e como é que você vê a evolução do tratamento que esse caso tem recebido das organizações de futebol? Olha, meu amigo, é um tema complicado. É complicado porque eu sempre falo que o racismo é um tema que não vai acabar nunca. Acho que as pessoas que sentem esse racismo sentem de pôr dentro deles, a personalidade deles, o coração deles. Então, é difícil, mas aqui no Equador tem também, isso tem em toda parte do mundo, mas aqui é um pouco diferente. Aqui tem um pouco mais de controle nesse sentido. E tomara que esse negócio que não siga acontecendo, porque é difícil. Se uno se coloca no lugar da pessoa que sofre esse tipo de ações, uno sabe que é difícil, né? Mas uno tem que ter também muita personalidade. Eu acho que o que Dani Alves fez, eu acho que é um exemplo de personalidade mesmo. Ele não agachou a cabeça, ao contrário. Ele deu na cara a toda essa gente que sempre torce de mala fé e fica enchendo o saco a toda hora com isso do racismo. Então,
acho que foi um jeito muito bom dele. Parabéns, que a gente está para ajudar nisso. Perfeito, Tenório, ao vivo aqui no Momento Esportivo, na Super Rede Boa Vontade de Rádio, 12h45. Ô Tenório, não sei se você tem acompanhado a equipe do Vasco aqui no Brasil nesse ano, nessa temporada. O atacante Tales tem sido uma sensação entre os torcedores, existe uma grande expectativa a respeito desse garoto e você conviveu com ele. O que você pode falar sobre o jogador, sobre o atacante Tales? Olha, eu sigo muito o time, eu sigo o jogo. O Vasco não tive um bom começo. Eu acho que ter perdido aquela final da Taça Rio, eu creio que foi um golpe duro para o Vasco. Eu acho que era uma motivação importantíssima para eles encarar esse torneio. Mas acho que o Vasco é um time grande, um time que sabe que não pode ficar lá embaixo e que vai ser tudo o melhor possível para voltar lá em cima. O torcedor está sempre apoiando, o torcedor vascaíno é um torcedor muito carente, um torcedor muito apaixonado, então o jogador de Vasco sabe a responsabilidade. Depois, detalhes, eu acho que foi um menino que conheci ali, ele vindo de abaixo, um menino que você já dava para ver que tem muita condição, muito forte, potente, rápido. Então, o que acontece? É o momento que ele precisa de ter bons caras ao redor deles, para guiar ele, porque um menino que se continuar assim, trabalhando mais forte ainda, é um cara que muito pronto está jogando na Europa. E realmente o jogador renovou o contrato recentemente com o Vasco, e aí a gente tem sempre essa lembrança dos jogadores que vêm das divisões de base e tem dificuldade para se firmar no profissional, e claro que você é uma referência como atacante, falou do Tales, mas eu te pergunto também sobre outro jogador que você teve bastante contato na sua passagem aqui pelo Vasco, mas que vem mostrando muita força dentro de campo, que é o zagueiro Luan. O jogador conseguiu se firmar, é titular da equipe e vem mostrando cada vez mais qualidade. Você tem acompanhado também o Luan, tem acompanhado esse jogador, Tenório? Olha, se tu perguntar para os meninos de base aí, falar de Tenório, eu fui um cara que sempre tentei ajudar eles com buenos conselhos, dando força e indicando para eles que eles têm condição. Luan é um cara que eu falo que é como meu filho, o mesmo Tales, e outros meninos aí que eles sabem. Eu era um cara que ficava muito tempo com os meninos, muito tempo, eles sabem. Sempre tratei de ajudar ele no que mais podia, e agora fico muito feliz. Eu vejo o jogo, vejo o jornal, sempre fico com ele no WhatsApp, então para mim isso me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz saber que os meninos eles estão fazendo o melhor e eles têm que pensar que o futuro dele, né? Então, eu não tenho palavra para eles, solamente falar que tem que seguir trabalhando. Eu sou um cara que sempre trabalha sério e esse é o resultado. Tenório, você é interessante ouvir você depois de 2 anos no Vasco, passou, claro, por dificuldades no clube, mas você fala com muito carinho do Vasco, em especial da torcida e dos jogadores. É legal ver essa identificação que você criou com o clube, mas o modo como você deixou a equipe, o Vasco tinha uma diferença, um dinheiro também para acertar com você, te trouxe frustração, talvez, em relação aos dirigentes? Como é que você encarava essa situação financeira do Vasco, que acaba persistindo com alguns atletas, mesmo depois de deixarem o clube? Olha, eu vou te falar, independentemente da minha situação no time, as lesões que eu sofri ali, o torcedor, o time inteiro, o presidente, todo mundo, na verdade que eu fui muito bem tratado. O carinho do torcedor na rua sempre me identificou muito. Sempre o pessoal me chamava de demoledor e eu tenho um apreço muito grande por Vasco. Depois, um direito trabalhista de todo jogador, que é seu trabalho, que não tem nada a ver com as coisas fora do campo. Então, eu vou conversar com o Vasco, eu acho que agora, dia 8, eu vou estar no Rio, e a gente vai chegar a um acordo com ele, Deus quiser, vai chegar a um acordo, e ficar feliz
de lado e lado, né? Mas eu vou até falar, essa é outra coisa. Depois, o carinho que eu tenho por o time vai estar sempre ali, vai estar sempre ali. Eu fui muito agradecido por o povo brasileiro também. Eu acho que uns poucos jogadores que apesar de não ter jogado muito como eu pensava, consegui entrar no carinho da torcida muito rápido. Legal, Tenório, muito obrigado pela presença aqui no Momento Esportivo, na Super Rádio Brasil, na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Vou te pedir um detalhe, só 10 segundinhos, rapidinho, você poder falar sobre o Eraso, que é zagueiro da seleção equatoriana e é do Flamengo. O que você pode falar sobre esse jogador que ainda não conseguiu se firmar aqui no Brasil? Olha, o Eraso é um parceiro, ele é um amigo, somos conhecidos aqui no Equador. Eu acho que se ele ainda não jogou, não é porque ele é mais jogador, não tem condição, ao contrário. Ele é um cara que tem muita condição para jogar em qualquer time, mas futebol às vezes é assim, uno tem que esperar, mas quando uno passa por essa situação, o mais importante é trabalhar o dobro, que o momento que o professor precisar, ele vai estar preparado 100% para rendir. Ele tem que estar tranquilo, confiar muito mais em ele. Ele tem um time muito grande, um time muito bom e que vai servir muito para ele. Então, mando um abraço para ele e muita força. Legal, valeu, Tenório, obrigado pela presença aqui no Momento Esportivo. Grande abraço para você e tomara que você esteja no Brasil aqui na Copa do Mundo, Tenório. Boa tarde. Boa tarde. Se Deus quiser, a gente vai estar ali e vai ter oportunidade de falar pessoalmente.